Jim Carrey já fez milhões de pessoas rirem, mas houve uma época em que ele passava o dia limpando uma fábrica no interior do Canadá. À noite, subia em um pequeno palco e, em vez de aplausos, encontrava o silêncio. Ninguém ria, mas havia uma coisa que ninguém conseguia tirar dele: a certeza de que tinha nascido para aquilo. Quando Jim tinha apenas 15 anos, a situação financeira da família desmoronou. Eles perderam praticamente tudo e precisaram morar em uma van estacionada no quintal de um parente. Enquanto muitos adolescentes estavam na escola, Jim precisou começar a trabalhar. Ele limpava banheiros, esfregava o chão, recolhia lixo. Qualquer pessoa entenderia se ele desistisse dos próprios sonhos. Mas mesmo depois de um dia inteiro de trabalho pesado, ele ainda encontrava forças para subir em um pequeno palco, porque existia algo dentro dele que simplesmente não conseguia ignorar. Desde pequeno, Jim tinha um dom incomum. Ele observava as pessoas, copiava suas vozes, suas expressões. A família ria, os amigos riam. Parecia óbvio que ele tinha talento. Então surgiu a oportunidade de se apresentar diante de um público de verdade. Era o começo do sonho, ou pelo menos era o que ele imaginava. Naquela noite, Jim entrou no palco acreditando que faria todo mundo rir, mas quase nada aconteceu. As piadas não funcionaram, as imitações passaram despercebidas, o público ficou em silêncio. Imagine dedicar tudo o que você tem, aquilo que acredita ser o seu talento, e descobrir que ninguém enxerga valor nele. Jim poderia ter desistido, ninguém o culparia por isso. Mas em vez de abandonar o palco, ele decidiu fazer uma coisa muito mais difícil. Na manhã seguinte, ele acordou levando consigo o peso daquela apresentação. As vaias ainda ecoavam na sua cabeça, mas ele tomou uma decisão. Não iria desistir, iria melhorar. Enquanto muita gente vê apenas o sucesso, quase ninguém vê o processo. Jim começou a estudar cada apresentação, observava o que funcionava e o que não funcionava. Mudava o ritmo, as expressões, criava novas imitações. No começo, quase ninguém percebia a diferença, mas ele percebia, e isso bastava para continuar. Com o tempo, as pessoas começaram a notar que ele não fazia apenas piada, se transformava completamente no palco. Seu corpo mudava, seu rosto mudava, sua voz mudava. Cada apresentação ficava melhor que a anterior, não porque ele havia encontrado um atalho, mas porque havia acumulado centenas de pequenas melhorias que ninguém viu. Então surgiu uma oportunidade maior: Los Angeles, a cidade onde tantos artistas tentavam realizar seus sonhos. Jim sabia que aquele passo poderia mudar sua vida, mas também sabia que milhares de pessoas chegavam lá todos os anos e voltavam para casa sem conseguir nada. Mesmo assim, ele foi. Os primeiros meses foram difíceis. Audições, portas fechadas, respostas negativas. Às vezes parecia que o sonho estava cada vez mais distante. Mas havia uma diferença entre Jim e muitas pessoas. Ele não media seu progresso apenas pelos resultados. Media pelo quanto estava evoluindo. E isso fazia toda a diferença. Foi nessa época que aconteceu um dos episódios mais conhecidos da sua história. Jim pegou um cheque, escreveu seu próprio nome e colocou o valor de $10 milhões. Datou o cheque para alguns anos no futuro. Depois, guardou na carteira. Não porque acreditasse em mágica, mas porque queria lembrar a si mesmo todos os dias do lugar onde pretendia chegar. Os anos passaram.
Até que um dia, depois de tantos fracassos, Jim recebeu o papel que mudaria sua carreira. E então o mundo conheceu Ace Ventura e o Máscara. Pouco tempo depois, Debbie Lloyd, papel que lhe rendeu 10 milhões de dólares, pouco antes da data marcada naquele cheque que ele carregava na carteira. Mas existe um detalhe que muita gente não percebe. O cheque nunca fez o sucesso acontecer. O que mudou a vida de Jim foi tudo aquilo que ele fez enquanto o cheque ainda era apenas um pedaço de papel. O mundo finalmente conhecia Jim Carrey. Os cinemas lotavam, seus filmes quebravam recordes, milhões de pessoas riam com seu talento. Aquele jovem que um dia saiu de um palco em silêncio, agora era aplaudido no mundo inteiro. Mas foi justamente nesta fase que Jim percebeu algo inesperado. Durante muitos anos ele acreditou que a felicidade estava do outro lado do sucesso. Que quando fosse famoso, quando tivesse dinheiro, finalmente se sentiria completo. Mas a vida lhe mostrou que algumas perguntas continuam existindo, mesmo depois das maiores conquistas. Em uma entrevista, Jim disse algo que ficou conhecido no mundo inteiro. Ele desejava que todas as pessoas pudessem experimentar a fama e a riqueza. Não porque isso resolvesse todos os problemas, mas porque assim perceberiam que a resposta para a felicidade não está apenas nisso. Era a forma dele dizer que o sucesso é maravilhoso, mas não substitui uma vida com propósito. Existe uma ideia que confunde muita gente. Alguns acreditam que vocação é algo fácil, que quando encontramos aquilo para o que nascemos, tudo acontece naturalmente. Mas a história de Jim Carrey nos mostra justamente o contrário. Encontrar a própria vocação não elimina os obstáculos, apenas nos dá um motivo para continuar atravessando cada um deles. Nem todo sonho vai levar você para Hollywood. Nem toda vocação fará seu nome ser conhecido, e isso não importa, porque honrar a sua vocação nunca foi sobre ser famoso. É sobre ter coragem de oferecer ao mundo aquilo que só você pode oferecer. Se um jovem que limpava banheiros durante o dia e era rejeitado no palco à noite não desistiu daquilo que acreditava, pode ser que ainda exista esperança para o sonho que você quase abandonou. Porque o mundo não precisa de mais pessoas tentando viver a vida dos outros. Precisa de pessoas que tenham coragem de viver a própria. Das cinzas é que a fênix renasce, e talvez o próximo renascimento seja o seu.